O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, agosto é o mês vocacional dedicado à oração, à reflexão e à ação sobre o chamado aos mais diversos ministérios existentes na comunidade cristã. Nesta primeira semana do mês vocacional, o foco é a vocação para o ministério ordenado, que compreende os diáconos, os padres e os bispos, homens escolhidos e enviados para pregar o amor de Deus, celebrar os sacramentos e servir a igreja e o mundo. São escolhidos para levar avante o projeto de Deus, que é a fé em Jesus Cristo, o pão da vida. Rezemos hoje e sempre pela santificação do clero e pelas vocações sacerdotais. Então, meus amados irmãos e irmãs, estamos no 18º domingo do tempo comum, continuando a leitura do Evangelho de São João, capítulo 6. Como o padre, no final de semana passada, pediu para que todos vocês, no decorrer dessa semana, meditassem o capítulo 6 do Evangelho de São João. Espero que vocês tenham feito
esta proeza na sua vida. Meditar as Sagradas Escrituras é um verdadeiro tesouro para nós cristãos. Deus fala conosco constantemente. Domingo passado ouvimos que Jesus ele multiplicou os pães e os peixes. 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens. Jesus e seus discípulos, depois da multiplicação dos pães, voltam para Cafarnaum. E o povo foram atrás deles. O povo queria pão, por isso correram atrás de Jesus. Também o povo queria que Jesus fosse rei, para terem a certeza do pão de cada dia. Então, meus amados irmãos, que interessante. Assim sendo, a multiplicação dos pães e peixes, nós vamos observar que o governo de Jesus seria perfeitíssimo, porque o povo ganhou de graça o pão, matou a fome no momento. Meus amados irmãos, Jesus não tem ilusões sobre o que acontece em nosso interior, porque Ele conhece muito bem a cada um de nós. Aquelas pessoas que o procuraram simplesmente por causa do pão material. Eles não conseguiram entender que foi um sinal. Eles não perceberam o sinal que Deus realizou, o sinal da partilha. O pão foi um sinal indicativo de uma realidade maior, como nós ouvimos a palavra, Jesus dizendo: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Então, meus amados irmãos e irmãs, é preciso buscar em primeiro lugar o pão verdadeiro, o pão descido dos céus, que é o próprio Jesus Cristo. E para isso, o próprio Cristo está dizendo que precisamos nos esforçar para recebermos esse alimento que não se perde, esse alimento que nos dá a vida eterna, que mata toda a nossa sede e toda a nossa fome. Hoje há também uma multidão que se esforça para buscar em Jesus. A pergunta é: o que eles buscam? O que eles veem em Jesus Cristo? Vamos saber, meu querido irmão, que as respostas são bem variadas. Aos que buscam a cura de uma doença, outros buscam emprego, outros a prosperidade, outros buscam os sacramentos, sem compreender, infelizmente, nada sobre eles. Quero dizer que não está errado buscar as coisas materiais, pedir ao Senhor, nada disso está errado. O problema, meus queridos irmãos, é o seguinte: é quando não enxergamos além, quando não conseguimos ver o sinal, o verdadeiro sinal, que é Jesus Cristo. É preciso, amado irmão, enxergarmos o sinal, é preciso vermos Jesus Cristo, porque você buscar somente os bens materiais, sabemos que tudo isso passa, que nada disso permanece. Sabemos muito bem que um belo dia tudo isto vai ficar para trás. O nosso corpo saudável, nossos bens materiais, nossa carreira profissional, nossa família,
Tudo isso são coisas passageiras, mas que, no entanto, muitas vezes faz o centro da nossa vida. E aí a tua vida fica girando em torno desses bens materiais e esquece do verdadeiro sinal, que é Jesus Cristo. Então Jesus, ele nos adverte que devemos trabalhar pelo alimento que não perece. Jesus quer de nós um equilíbrio, meu querido irmão. Ele sabe muito bem que precisamos dos bens materiais, mas que eles sejam usados em benefício de todos. Lá no livro do Eclesiastes, capítulo 5, versículo 9, o autor sagrado escreveu: quem gosta de dinheiro nunca se sacia de dinheiro. Quem é apegado às riquezas nunca se farta com a renda. Isso também é fugaz. Tudo passa. É interessante, meu querido irmão, que há 2000 anos nós temos aquilo que é essencial para a nossa vida, mas nós vamos ver as pessoas ainda batendo a cabeça à busca da felicidade e achando que a felicidade está fora de si. Meu querido, minha querida, o seu filho, a sua filha, por mais que você ama, não preenche o teu vazio interior. O seu marido, a sua esposa, por mais que você ama, não te preenche, porque são pessoas humanas que nos decepcionam e que não preenche o meu vazio. Simplesmente passo por um tempo agradável, mas ainda continua o vazio. Da mesma forma, você que quer comprar um veículo novo e achar que aquilo vai preencher e que vai te trazer felicidade, não vai, porque daí a pouquinho você quer outro. Aí você que deseja ter uma casa lindíssima, com tudo de última geração, e achar que isto vai lhes trazer felicidade, não vai. Porque a partir do momento que você obtém, aquilo se torna supérfluo e você vai à busca de outros prazeres. Seja qual for o prazer, seja o prazer sexual também, não sacia a tua fome. Você sempre vai buscar de novo. Seja o prazer de comer, um prazer maravilhoso, podermos degustar. Você come, daí a pouquinho tudo aquilo vai para a fossa, não fica também em você, é eliminado. Nada disto nos preenche e nos dá felicidade. Tudo isso é fugaz, tudo isso é passageiro. O que nos preenche é somente uma pessoa que nos conhece totalmente, que veio neste mundo para trilhar
o caminho da felicidade para os seus seguidores, e que é nosso Senhor Jesus Cristo. Fora de nosso Senhor Jesus Cristo, eu não encontro nada que me sacia ou que me faz feliz. Meu amado, minha amada, olha para esta igreja e você vai ver que ela tem uma multidão de santos, de todas as categorias, de todas as idades, de todas as classes sociais e dos mais diversos ministérios, e você vai ver que muitos deles eram riquíssimos, muitos deles cultos. Hoje, Santo Inácio de Loyola, um homem honesto, valente, corajoso, um homem militar, apaixonado por uma princesa, e o desejo dele era ocupar cargos, fazer carreira nessa área militar. Um belo dia, fica doente, tem uma fratura em uma das pernas, precisou ser hospitalizado. Imagina, na época, a cirurgia dolorida, sofreu muito. E nós sabemos que quem sempre, ou melhor dizendo, nós sabemos que no início da igreja, quem cuidava, sempre cuidou do outro, ela é o povo de Deus. Nós sabemos que as casas de saúde surgiu na igreja. Daí que veio hoje em dia os hospitais e assim por diante. Mas as casas de saúde, chamadas de santas casas, é da igreja. E aí ele pediu para aqueles religiosos que ele queria ler um livro militar da carreira dele. Ele estava interessado, mas não tinha. Ele estava no hospital e não lá com os seus irmãos, seus compatriotas, lá no seu exército. Falaram para ele que tinha sobre a vida de Jesus. E ali Santo Inácio se converte. Ele viu que estava impossibilitado agora de dar continuidade no seu projeto de vida, de fazer carreira na área militar. Já percebeu que a princesa que ele tanto amava não ia casar com ele, porque a própria família não ia aceitar um inútil. E assim ele se converte, que ele é o fundador dos jesuítas, e tem algo importantíssimo para todos nós cristãos, que são exercícios espirituais. O livro dele, que logo um recém-convertido, lendo depois a imitação de Cristo, ele foi inspirado por Deus e escreveu os exercícios espirituais, e que você é chamado a fazer. Para você ver que Deus é que preenche a nossa vida. Nem a carreira militar Inácio descobriu, não ia preencher a vida dele, nem a amada dele preenchia totalmente a vida dele. Ele ainda sabia que algo faltava.
o que fez com que preenchesse a vida dele e que ele passou a viver de forma diferente quando ele abriu o seu coração e que Deus pôde passear, navegar na sua vida. Deus fez maravilhas na vida deste homem. E Deus quer também, meu amado, fazer maravilhas na sua vida. Mas para isso é preciso você ter claro esta pergunta que eles fizeram para Jesus: quais são as obras que precisamos realizar? E aí o Senhor respondeu para eles: a obra é uma única, é crer naquele que Deus enviou. A obra é esta, é acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Não é o próprio povo questiona Ele, mas os nossos pais comeram o pão no deserto, Moisés deu. Jesus fala: quem deu foi o meu Pai, não foi Moisés. O alimento que vocês tiveram na travessia e que vocês murmuraram querendo, e que meu Pai, cheio de misericórdia, concedeu para vocês, as codornas à noite, para que vocês pudessem se fartar de carne, e no amanhecer, aquele grão que caía dos céus, que é o maná, quem deu foi o meu Pai. Aí Jesus está dizendo para eles assim, desenhando: eu, você está olhando aqui, eu, está vendo? Eu sou o pão vivo e verdadeiro. É aquele que sacia a fome de qualquer pessoa que comer deste pão. É aquele que mata a sede de qualquer pessoa que beber da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, meu querido irmão, minha querida irmã, por que não somos como Santo Inácio e tantos outros, felizes, e que atravessaram esse deserto e chegaram na terra prometida, felizes, e deixaram belíssimos testemunhos de vida para nós? É porque, meu amado, nós não aceitamos Jesus Cristo como Ele é. Queremos aceitar aquilo que nos convém. Uma das coisas, meus amados, o padre falou, não tem problema nenhum você pedir, mas é tão interessante, meus queridos. Jesus diz que é para crer nele. Aí a gente acha que acreditamos muito no Senhor, mas só acreditamos no Senhor para pedir coisas. Dá-se a impressão que a igreja é um hospital, que ela é um mercado, que ela é uma loja de automóvel, ou é uma construtora, qualquer empreendimento, porque a maioria, meus queridos, só sabem recorrer a Jesus para pedir bens materiais. É esse povão que Jesus multiplicou os pães e os peixes, e que foram correndo rapidinho atrás dele, querendo fazê-lo rei, para que eles pudessem ficar de papo para o ar, sem fazer nada, porque olha que governo bom é esse, dá
tudo para nós, não precisamos trabalhar, podemos ficar na vagabundice, que é maravilhoso, um governo perfeitíssimo. Jesus diz que precisamos acreditar nele. E acreditar em Jesus não é só para pedir as coisas materiais, é viver da forma que ele viveu. É uma mudança de mentalidade. É uma mudança radical de mentalidade. São Paulo, ele diz que nós precisamos eliminar o velho homem que tem dentro de nós e sermos renovados. E esse velho homem é esse homem, essa mulher que só sabe olhar para Deus como se fosse uma prateleira de mercado e que eu vou escolher o que eu quero, e se Ele não me dá, eu fico de bico com Ele. E tem que ser quando eu quero e na hora que eu quero. Meu querido, que eu saiba, nós somos criaturas e somos chamados a fazer a vontade de Deus e não Ele a nossa. Nós rezamos isto no Pai Nosso, na oração que Ele nos ensinou. Então, que eu saiba, é assim que nós rezamos, é assim que sempre foi e assim que sempre será. É o mesmo Deus de ontem, de hoje e de toda a eternidade. É o mesmo Deus que santificou Inácio de Loyola e que quer nos santificar também. Então nós precisamos acreditar no Filho da Virgem Maria, Jesus Cristo. Aceitar Jesus Cristo de forma completa. Aceitar os sacramentos da igreja. Sou batizado, sou filho, tenho os sacramentos. Aceitar a palavra dele, rezar a palavra dele diariamente. Ser uma pessoa obediente ao magistério da igreja. Então tem muita coisinha na sua vida que precisa ser mudada, para que você possa aceitar o Senhor. Ele é o pão da vida. Então nós precisamos também adorar o pão da vida, Jesus na Eucaristia. Ele fica 24 horas naquela belíssima capela que nos recorda a história da nossa igreja aqui na nossa paróquia. E ali ele está, aguardando você. E a nossa igreja fica aberta, e muitos de vocês têm chaves, e que você pode vir adorar o Senhor. Ele está à sua disposição 24 horas por dia. Quantas horas você está disposto a estar com Ele? É algo que nós precisamos nos questionar, porque você, quanto eu, não queremos ir para o inferno. Só que o Senhor disse que para ir para os céus precisa se esforçar. Então é necessário esse esforço. É necessário querer aceitar o Senhor. Dói, mas é só para os homens
e mulheres que são soldados de Cristo, que conseguem alcançar a meta. Você não entendeu o que é soldado? Então vou te passar algo mais atual. Só os homens e mulheres olímpicos, aqueles que lá chegaram em Tóquio, é que alcançarão os céus. Porque esses homens e mulheres que foram para Tóquio não são qualquer. São aqueles que lutaram, um treinamento duríssimo, alimentação regrada, muitas horas de dedicação, aquela repetição constante nos exercícios. É um esforço tremendo para que eu chegasse em Tóquio. Mas chegar em Tóquio não significa que eu vou subir o pódio também. Aí lá, o meu orgulho tem que cair lá embaixo. Eu tenho que me sentir seguro, porque senão aquela multidão me assusta e eu vou cair na frente de todos e chorar como um bezerro desmamado, porque não atingi o pódio. E o pódio não é para todos, meu querido. Somente 3 que recebem uma coroa perecível. Hoje é medalha. Nós somos chamados a receber a coroa imperecível da justiça do reino. Mas é preciso ser atleta do Senhor.